caminhando dentro do pensamento do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que esta afirmação nos ensina a respeito do ser humano? E o que essa afirmação nos ensina a respeito de Deus? Nós já vimos que o ser humano é a criatura que mais se parece com o Criador. O ser humano é aquele ser que carrega as peculiaridades, as características de Deus. É a melhor expressão na terra de Deus. É o melhor reflexo de Deus na terra. Então, segue a lógica que para que o homem conheça a si mesmo, ele precisa conhecer o seu Criador. Porque ele foi feito à imagem do seu Criador. E ele é a nossa origem, Deus é a nossa matriz. Então, quando nós olhamos para Deus, quando nós recebemos a revelação de Deus, quando nós experimentamos Deus, quando nós encontramos a Deus ou somos encontrados por Deus, na verdade nós estamos encontrando a nós mesmos. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Para se conhecer a nós, na sua plenitude, no seu propósito, na sua inteireza, nós precisamos conhecer aquele que nos fez. Porque nós somos imagem dele. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais conhecemos também aquilo que devemos ser, ainda não somos. Somos essa expressão, esse reflexo. Então, Deus precisa ser descoberto para que nós conheçamos a nós mesmos e saibamos viver. Sem o nosso Criador, nós perdemos a referência da imagem do qual fomos criados. Nós precisamos dele para entender quem somos, para ter uma vida completa, para que a vida faça sentido para além das coisas que se pega. E o que é extraordinário do nosso Deus é exatamente isso, que ele se faz conhecido, ele quer ser experimentado, ele quer ser percebido, ele quer que nós aproximemos dele, entendamos quem ele é, para que então nós entendamos quem somos nesse mundo. E essa é uma notícia extraordinária que Gênesis vem falar para nós, que Deus se revela e se deixa ser percebido pelo homem, desde o início. E mesmo que o homem vire as costas para esse Deus e tente não conhecê-lo mais, Deus interrompe o caminho do homem, interrompe a história do homem, se coloca na frente do caminho do egoísmo, do individualismo do homem, para dizer: não, você precisa me conhecer para viver bem e se conhecer. E a história da Bíblia é essa, um Deus interrompendo o caminho do homem, o caminho de um homem independente que se declara o seu Deus, que se declara juiz do seu próprio caminho. E Deus entra na história do homem. Inúmeras vezes isso já está em Gênesis. Então, o que podemos perceber de Deus aqui? Nós queremos perceber quem é o homem e quem é Deus, a partir de Gênesis 1, versículo 26. A primeira coisa que nós podemos perceber de Deus, apenas esse um versículo, que é: façamos o homem à imagem, a nossa imagem e semelhança, é que Deus é um ser espiritual. Deus é um ser espiritual. A Bíblia Sagrada ela vai dizer isso nas palavras de Jesus, a mulher samaritana, João 4, 23, que fala que Deus é espírito, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então Deus é um ser espiritual. Isso, em termos simples, significa que Deus não é passível de ser contido, de ser percebido dentro dos nossos 5 sentidos. Não se vê Deus, não se toca em Deus, não se sente cheiro de Deus, porque Deus ele não é uma matéria, ele não é algo orgânico, ele não está inserido dentro de um corpo, porque ele é um espírito. É por isso que quando o astronauta
ele foi lá no espaço, ele falou, não vi Deus. Ele não disse nada, porque não veria mesmo. Deus, ele não pode ser contido dentro dos 5 sentidos. Por quê? Porque ele é um ser espiritual. O que mais essa passagem, esse versículo nos revela? Que Deus é um ser espiritual, pessoal. Ele é pessoal. Ele não é uma energia, ele não é uma força cósmica controlando o universo. Ele não é um poder cósmico. Ele é um ser espiritual pessoal. O que significa isso? Que Deus tem aquilo que caracteriza uma pessoa. Ele tem vontades, ele tem emoções, ele tem consciência. Por exemplo, ele teve a vontade de criar o mundo e disse, haja o mundo, haja luz, e houve. Então é um Deus que tem vontade, ele tem critério, ele tem a capacidade de estabelecer ordem, ele tem um senso moral. Por exemplo, ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também, não distante dali, a árvore da vida, dizendo que o homem tem uma escolha moral a se fazer, e que ela tem que combinar com a dele, para ele se dar bem. Então ele tem um senso moral, ele tem critério, ele delega responsabilidades, ele tem a capacidade de raciocínio lógico. Esse é o nosso Deus, ele tem uma autoconsciência. Deus, ele tem emoções também. Nós vemos nas Escrituras que Deus, ele chora, ele se ira, ele se compadece, ele se alegra, ele se entristece, ele ama. Deus tem emoções. Então, eu vejo que Deus, ele é um ser espiritual, pessoal, mas ele também é plural. Plural, porque esse é o primeiro versículo de toda a Bíblia que já aponta para esse mistério que nós chamamos Trindade, porque aqui nós lemos, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós estamos no 6º dia da criação, e quem é esse façamos? Quem é que está ali do lado de Deus Pai nesse façamos? O Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Trindade está presente no ato da criação. E eu sei que para nós é muito difícil entender isso, como que Deus, sendo de uma natureza só, uma essência, são 3 pessoas. Existem algumas tentativas humanas de estabelecer uma ilustração a respeito do que é a Trindade, mas todas elas são deficientes. Nós não temos nenhum correspondente no nosso mundo que fala, a Trindade não faz sentido. Ela não faz sentido. É um mistério. Por exemplo, Deus é como o ovo. O ovo tem a casca, clara e gema. Certo? É um ovo com 3 partes. Mas não, porque só a gema não é um ovo. A gema é só gema. A clara não é o ovo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus Filho é Deus inteiro. Ele não é Deus dividido por 3. Ele é Deus inteiro, ele tem a essência Deus nele. Então já não funcionou essa ilustração. Então a Trindade é como a água nos seus 3 estados, líquido, sólido e gasoso. Faz sentido, só que a água ela não pode estar nos 3 estados ao mesmo tempo. Ou ela está no sólido, ou ela está no gasoso, ou está no líquido. Deus não. Ele é o tempo todo isso, junto. Então, nós não conseguimos fazer um paralelo que seja minimamente razoável para expressar quem é o nosso Deus. E esse é o mistério da palavra de Deus. Eu não entendi. Eu estava falando com a minha filha, meu filho, eu acho. E ele não estava entendendo, eu também não entendo. Que eu falo assim, Deus Pai é diferente de Deus Filho, que é Jesus. Mas ambos são Deus. Então, assim, já surge uma crise na cabeça da criança, e essa crise não se resolve aqui, não vai resolver. Porque o nosso Deus é maior do que a nossa capacidade de retê-lo, de compreendê-lo. E esse é o mistério da Trindade. Deus é plural. Ele é uma essência, uma natureza, mas são 3 pessoas. E aí nós também, a partir desse versículo, nós entendemos que Deus, ele é um ser espiritual, é um ser pessoal, ele é um ser plural, mas ele é também
um ser criativo, empreendedor. O Deus é o grande arquiteto do universo. Ele é aquele que tem a mente inteligente para fazer as variedades, as diversidades de espécies. E olha só que interessante que Deus ele vai fazendo espécies, milhares e milhares, e até hoje, de vez em quando aparece uma espécie que o homem não sabia. De vez em quando. Está se esgotando isso, né? Parece que a gente não está cuidando muito bem da natureza. Mas até hoje nós estamos encontrando algumas espécies. E a verdade é que Deus ele poderia, na sua criatividade, infinitamente criar novas espécies. Só que ele criou tanto que chegou no momento e falou, tá bom, já é o suficiente para eu me relacionar e demonstrar minha glória nesse mundo. Porque ele poderia continuar. E esse é o nosso Deus, ele não é só arquiteto, ele não é só essa mente inteligente, ele é esse sustentador do universo, porque ele não só cria o universo e cruza os braços e fala, agora o universo ele vai por conta própria. Porque o universo sem a mão de Deus, ele deixa de existir. Por exemplo, até aquelas coisas mais ordeneiras, mais seguras que o homem tem, como por exemplo a matemática, a física, as equações, que sempre batem, e precisa bater porque senão o universo deixa de existir. A lei da gravidade, por exemplo, a física quântica, a biologia, a química, como se dá essa construção, esse composto químico, os remédios que nós tomamos, eles sempre funcionam de um jeito interessante dentro do nosso organismo. Tudo isso aí não é só a questão de um processo natural, Deus tem que sustentar para que a física sempre dê certo, para que a matemática 1 mais 1 sempre seja 2. Deus é que tem que sustentar isso, porque se ele tira a mão, o universo deixa de existir e já não tem sustentação, já não existe fórmulas. Foi Deus quem criou as fórmulas. Então, Paulo estava certo que por ele, nele, nós existimos. Nós precisamos dele. A criação precisa de Deus. Então nós vemos que Deus também é um Deus criativo, ele é um Deus empreendedor, e nós vemos que Deus é amor. Deus é amor. E isso está na palavra de João, o discípulo amado de Jesus, em 1 João 4,8, que fala, Deus é amor. Deus é amor. Então, por que Deus criou o mundo? Qual foi a intenção de Deus ao criar o mundo? Como as crianças cantaram aqui, em 6 dias Deus tudo fez. E eu acho que o Djavan, aquele músico, já respondeu isso. Sem querer. Quando ele disse que o amor não cabe dentro de si. Porque Deus, esse amor, e o amor dele não cabe dentro dele. Deus ele tinha que se transbordar. Deus ele tinha que sair de si. Ele tinha que repartir esse amor para além de si. Deus é um Deus que ele não cruza os braços. O amor não cruza braços. O amor ele não se satisfaz em guardar para si. O amor ele sai de si. O amor ele transborda, ele doa. Porque o oposto do amor seria o egoísmo. E quem é egoísta é o diabo. Porque enquanto o diabo ele vai traçando o seu caminho, ele vai engolindo tudo como uma traça. Ele vai consumindo tudo, ele vai retirando vida. Ele vai destruindo. Mas Deus que é amor é o contrário, ele vai se doando, ele vai repartindo, ele vai gerando vida por onde ele passa. Por quê? Porque ele é amor. E amor ele não consegue reter, ele tem que se sair de si, ele tem que transbordar. Então Deus é amor. Ao criar um ser que é diferente dele, embora semelhante, mas diferente, para se relacionar com esse ser humano. E para dizer que ele quer que esse ser humano participe de sua roda da dança, a roda da Trindade, a brincadeira de roda. Então Deus ele cria por causa do amor, porque ele ama, ele não aguenta ser bondoso para si mesmo. Ele precisa repartir, por isso ele criou. E aí também entendemos que Deus é um ser relacional, porque em Gênesis 3,8 fala que Deus passeava no jardim, no final da tarde ele tinha aquele chazinho lá com Adão e Eva, certo? Aí chegava lá, e aí Adão, já nomeou todos os animais aí? Ah, Deus, então estou em dúvida aí, como é que chama esse aqui? Eu pensei hipopótamo, o que você acha?
Não, tu escolhe, cara. Falei para você dominar aí sobre a terra, você vai nomear os animais. Mas e aí, Deus, como é que tá as coisas? Não, então, o diabo aí tá solto aí, mas a gente está dando um jeito, tá tudo certo na história. Ah, legal, né? Brincadeiras à parte, certo? Mas a ideia é essa, que Deus ele caminhava junto com Adão e com Eva, porque ele é um Deus relacional, ele não criou só para deixar a humanidade na sua causa e efeito. Ele criou para se relacionar. Deus é relacional. Isso que é interessante, porque isso que está escrito a respeito de quem Deus é, de que nós percebemos, pelo menos um pouco em Gênesis, é escrito também para nós conhecermos a nós mesmos, quem nós somos. Porque se Deus é um Deus espiritual, segue que o ser humano também é um Deus, uma pessoa espiritual. É um ser espiritual. É um ser espiritual. O que isso significa? Que a plenitude e a satisfação de nossa vida, elas não se esgotam em nossos sentidos físicos. Tudo que nós conseguimos medir com o nosso corpo, nos 5 sentidos, não é o suficiente para satisfazer o nosso ser. Por quê? Porque nós não somos uma matéria, nós somos seres espirituais. E aí tem uma criança que chegou ao pai e falou: papai, o que é espírito? E aí Deus deu uma sabedoria a esse pai e falou assim: filho, tudo que você não consegue pegar é espiritual. Aí o filho olhou, ficou satisfeito com a resposta e foi embora jogar bola. Olha que sabedoria, né? E é isso mesmo. De modo bem simples, tudo que é do Espírito ou coisas que é próprias do Espírito, nós não conseguimos pegar. Por exemplo, solidariedade, generosidade, bondade, compaixão, saudade, amor, são coisas pertinentes ao Espírito. E nós temos tudo isso, por quê? Porque somos seres humanos espirituais. E o que segue então, meus queridos? Segue o seguinte, que todo mundo que quer ser feliz enchendo a sua vida de coisa que pega, vai ser infeliz. Porque a nossa vida nunca será plena enquanto não estiver cheia daquilo que não se pega. Nós precisamos, para ter uma vida plena, encher-nos daquilo que não se pega. Por quê? Porque somos seres espirituais. Nós não nos contentamos em ter os 5 sentidos satisfeitos. O Espírito quer mais. E isso Deus emprestou dele para nós, na sua imagem e semelhança. Nós somos também, seguindo que Deus é pessoal, nós também somos seres pessoais. Nós somos diferentes dos bichos, dos animais irracionais. Nós aprendemos a ser. Nós, por exemplo, temos uma autoconsciência. Nós sabemos quem somos. Nós temos a capacidade de raciocínio. Nós temos posse de nossas faculdades mentais. Nós temos, por exemplo, o entendimento dos nossos sentimentos e como lapidar os nossos sentimentos. Nós temos o poder de escolha daquilo que amar e vale a pena ser amado, e daquilo que nós devemos odiar porque vale a pena ser odiado. Nós temos essa capacidade do autocontrole. Nós temos a condição de dizer sim e dizer não. Nós não somos como os animais que seguem o seu instinto selvagem e que diante de qualquer ameaça ele agride. Não, nós podemos dizer não para isso. Por exemplo, se eu estou com uma fome tremenda e meu corpo pede por alimento, eu posso dizer não se eu entendo que se naquele momento tem algo maior, mais valoroso do que comer. Então eu seguro. Eu não sou um animal que se entrega aos seus impulsos. Eu sou um ser humano. Se alguém me chateia, eu fico com raiva dessa pessoa, tenho vontade de voar na garganta dela assim para estrangular essa pessoa, eu me seguro, porque eu não sou entregue aos meus instintos, eu não sou um bicho. Eu sou uma pessoa que, nesse momento, eu posso escolher para os valores maiores. Por quê? Porque Deus nos criou assim. Nós não somos animais selvagens, que diante de qualquer tentação nós nos entregamos e somos dominados.
para os impulsos carnais. Não, nós somos seres humanos. Deus nos deu o poder de escolha. Nós somos também seres plurais. Plurais. Porque segue-se, Deus é plural e nos criou conforme a sua imagem e semelhança, significa que nós somos também um ser, um plural. O que significa isso? Que nós nunca encontraremos nossa felicidade sozinho. Nós nunca seremos realizados trancados em si mesmos. Se nós fecharmos em nós mesmos, nós estamos sendo diferente daquilo que a Trindade é, aberta nela mesma, numa mesma essência. Então segue que, para eu conhecer a mim mesmo, eu tenho que conhecer o meu Deus, que é plural, e ao mesmo tempo o Deus que se revela aos outros. E eu sou um com os outros. Então eu tenho que também conhecer o meu irmão. E conhecendo o meu irmão, é também uma maneira de conhecer a Deus, conhecendo inclusive o meu semelhante. É uma maneira de eu também conhecer a Deus. Por quê? Porque Ele nos criou um. Ele nos criou a uma imagem e semelhança, não várias imagens e semelhanças que um fica brigando com o outro. A uma imagem e semelhança. Então, nós somos esses seres plurais. Então, o que significa isso? Que nós aprendemos a ser pessoas de verdade, a ter uma vida plena à medida que convivemos com as pessoas. Porque se trancarmos em nosso mundo individualista, enclausurado, e a América do Norte é fenomenal em fazer isso conosco, nós perdemos esse aspecto do qual Deus nos criou, para a pluralidade, para a mutualidade. Então a nossa felicidade como seres humanos depende da nossa abertura às relações humanas. E quando nós nos fechamos, nós abraçamos a infelicidade. Nós retemos aquilo que Deus colocou dentro de nós para nós mesmos. Nós nos retraímos e nós nos tornamos quase que como um diabo. E onde vamos passando, a gente vai se agarrando e sufocando e sugando tudo. E as relações vão sendo exploradas, vão sendo manipuladas, porque você está em falta e você vai sugando. E você ainda não entendeu que você foi feito não para viver para si sozinho, mas você foi feito para o plural. Você não vai ser feliz vivendo para si mesmo. Não vai. Vai morrer insatisfeito. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele é plural. Então veja que quanto maior for a nossa capacidade de inclusão às pessoas, quanto mais dilatado for o nosso coração para aceitar aquele que é diferente, quanto mais formos capazes de agregar pessoas, mais satisfação e plenitude em nossa vida colheremos. Porque Deus é plural. Segue então que se Deus é esse Deus criativo e empreendedor, Ele também compartilhou isso para conosco. E nós somos empreendedores e criativos também. Isso é maravilhoso porque não é possível ser feliz sem trabalhar. Trabalhar é algo de Deus. As pessoas às vezes confundem aquele versículo que fala sobre o suor do seu trabalho. Né? Você vai trabalhar com o suor do seu rosto, aliás. E esse versículo é após a queda. O que está em jogo aqui não é que depois do pecado o homem tem que trabalhar, e antes ele era preguiçoso. Não, ele já cuidava do jardim antes da queda. O que acontece é que depois da queda, o trabalho dele se torna pesaroso pelo estado pecaminoso que o mundo se encontra e ele mesmo. E agora ele tem que dar com o mundo não mais perfeito do jardim, ele tem que trabalhar no mundo caótico. E isso pesa muito para ele, porque agora até a natureza parece que não está tanto a favor mais, existe praga, as plantas não crescem como deveriam e tem que haver manipulação agora. E tudo agora é muito mais sofrimento para que se tenha um resultado menor. Esse é o suor. Mas o trabalho é dádiva. O trabalho sempre foi dádiva. Por quê? Porque Deus é um Deus que trabalha. Isso é bom. Então não é possível nós termos uma vida completa, cheia, sem o trabalho, sem criar, sem produzir, sem colocar para fora o nosso potencial, sem exercer esse sagrado direito de mudar o mundo.
sem exercer esse sagrado privilégio que Deus nos deu de construir o que é belo, o que é bom, o que é útil. Porque nós somos criados à imagem e semelhança dele, nós temos essa necessidade de ser criativo e empreender junto com Deus. Se Deus não cruzou os braços para criar o mundo, então nós também, que somos a imagem e semelhança dele, também não cruzamos os braços. Nós produzimos, nós criamos, e isso demonstra também a beleza de Deus através de nós. Nós temos que nos jogar no mundo, meus queridos, e explorar os nossos potenciais, porque Deus nos fez assim. Nós temos que explorar nossa criatividade. Então, veja só, enquanto nós não encontramos o lugar onde damos forma e expressão à nossa capacidade dada por Deus, não sentimos realizados. Temos que encontrar o nosso lugar dentro daquilo que Deus nos deu de potencial para criar e produzir beleza, para sentirmos realizados. Tudo isso porque somos a imagem e semelhança dele. Então, eu acho muito legal quando o Ed René, por exemplo, Ed René Kivitz, ele chama de vocação o seguinte, eu acho bem interessante isso, a maneira como Deus se expressa através das pessoas. Isso é vocação. Por exemplo, alguns têm a mente mais sistemática. E Deus vai usar essas pessoas de uma maneira incrível para revelar a beleza dele, porque Deus é sistemático também. Alguns têm uma mente visionária, que consegue ver o que ninguém mais vê. E isso reflete a beleza de Deus. Então a pessoa tem uma vocação que combina com Deus. Tem pessoas que têm uma facilidade de criar relacionamentos sólidos muito fácil. E isso tem a ver com Deus também. Tem pessoas que têm a capacidade de expressar esses sentimentos através de artes, música, pintura, poema, escultura. E isso também reflete a beleza de Deus. Então tudo isso é uma vocação. É a maneira como Deus expressa a sua beleza, sua sabedoria, sua capacidade criativa através de nós. Porque Deus, quando nos fez, Ele falou, vai, domine sobre a terra, cuide dela. E ao você fazer isso, adivinha só, você vai estar projetando no mundo aquilo que eu mesmo sou. A minha beleza, a minha bondade, a minha capacidade de tomar boas decisões. E eu quero que você vá e seja isso nesse mundo. E aí, então, isso que é maravilhoso, que Deus Ele nos chama junto de sua vocação, de Deus Pai, a nós trabalharmos junto com Ele para formar um mundo mais belo, bom e útil. E nós encontramos o propósito existencial quando nós abraçamos junto com o Pai essa vocação que é dele e que Ele empresta para nós. E é assim que nós então conseguimos empreender, que conseguimos ser criativos, que conseguimos melhorar o mundo, que conseguimos repartir essa beleza com as pessoas. Então diz, por exemplo, Gênesis 2,15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então essa interpelação de Deus, eu fiz tudo, em última instância eu que vou dar a sustentação de tudo, mas eu coloquei você, homem, para ser o melhor reflexo meu nesse mundo, a maneira como você cuida. E dessa maneira, a humanidade e até a criação vai glorificar o meu nome, por meio do seu cuidado, por meio do seu cultivo. Então Deus Ele nos chama para ser cooperadores junto com Ele, colocando, por exemplo, ordem onde existe caos nesse mundo. Essa é a nossa vocação. Colocando luz onde existem trevas, colocando comunidade onde existe solidão, colocando vida onde existe deserto. Porque no começo, antes de mais nada, existia o quê? O vazio, a solidão e a escuridão. E Deus entrou e mudou tudo. E depois que Ele mudou tudo, Ele chama nós junto com Ele para continuar mudando o mundo. E é claro que a gente não vai resolver o mundo, só Jesus. Mas nós somos os sinais do reino de Deus nesse mundo. E nós vamos dando testemunho. A nossa vocação então é essa, de sermos cooperadores com Deus, aquilo que Ele já dividiu entre nós, para trazer ordem, trazer comunidade, trazer luz, trazer vida por onde passamos. E se Deus é amor, nós não podemos ser ódio. E quando somos ódio, nós nos sentimos os seres mais miseráveis do mundo. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, logo segue que, se nós não amarmos, e nem temos pessoas que nos amam, nós somos miseráveis. E segue também que,
se Deus é relacional, nós não temos uma vida plena sozinhos, porque o ser humano é um ser relacional também. Então nós somos seres espirituais, nós somos seres pessoais, nós somos seres plurais, nós somos seres com capacidade criativa e de empreendedora, nós somos seres criados para amar e nós somos seres capazes de se relacionar, seres relacionais. E aí, meus queridos, no final da nossa vida, quando você tiver mais ou menos os seus 70, 80, 90 e eu torço 100 anos, certo? Você vai ter que responder 4 perguntas. 4 perguntas. Quando você estiver lá no seu último suspiro de vida, talvez no seu leito ali já contando os minutos, você vai ter que responder 4 perguntas. E nós encontramos a resposta também dentro do livro de Gênesis a essas perguntas. Porque segue-se, se Deus é espírito, e nós somos espirituais, e faz parte do nosso propósito de vida encontrarmos o nosso Deus, a primeira pergunta que surge então é: onde está Deus? Onde está Deus? Você precisa fazer essa pergunta. Se não faz hoje, um dia você vai fazer. E tomara que não seja tarde. Onde está Deus? Porque se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, onde está esse Deus com o qual você se parece? Porque esse é o grande dilema da nossa sociedade. Onde está Deus? Onde está Deus? E nós cristãos respondemos: Deus está ali. Jesus de Nazaré. Jesus é a expressão exata de Deus. Porque diz, por exemplo, o autor de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que há muito tempo Deus falou de muitas e várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, Jesus Cristo, o Filho, é a expressão exata de Deus. Tudo que nós precisamos saber a nosso respeito é olhando para a pessoa de Jesus. Porque Ele é a expressão exata de Deus e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quer conhecer a si mesmo? Conheça Jesus. Quer encontrar um sentido pleno, um significado existencial inteiro? Conheça o Filho de Deus, Jesus. Porque segue então que esse Jesus que se encarnou para nós não é apenas uma informação, não é apenas um dado, um fato histórico. Ele é o ser relacional que é o meu pastor, que me toma pela mão, que cuida de mim, que chama pelo nome. Esse é o meu Jesus. Onde está Deus? Então nós cristãos diríamos: Ele está aqui. Ele está aqui. Será que é isso que você vai conseguir responder? A segunda pergunta é: se você é um espírito pessoal, que tipo de ser humano você tem se tornado? Que tipo de ser humano eu me tornei? Quando você olha no espelho, com que rosto você se parece? Quem é você? Porque eu termino os meus dias escravo dos meus vícios, dos meus impulsos, das minhas taras. Quando eu termino os meus dias, eu tenho um coração cheio de ódio, eu estou recolhendo inveja, amargura, frustração, ressentimento no meu coração. Quando eu termino os meus dias, eu estou indiciado, mal falado, eu tenho vivido a vida inteira lesando gente. Como é que eu termino os meus dias? Quem eu sou? No final do dia, eu termino o dia na ignorância a respeito da vontade de Deus? Eu termino os meus dias causando mais ódio, criando mais fantasias? Quem eu sou? Ou eu termino os meus dias na plenitude da minha consciência, da minha sensatez, da lucidez que Deus deu para mim como uma dádiva? Eu termino os meus dias na generosidade, desapegado, solidário, generoso, em favor do bem. Eu termino os meus dias apreciando o que é belo, lutando pela justiça.
Como você termina os seus dias? Essa segunda pergunta, que tipo de pessoa eu me tornei? E segue então que se nós somos seres espirituais, pessoais, plurais, lá no final você também vai perguntar: onde estão as pessoas que me amam? E onde estão as pessoas que eu amo? Meu amigão, no final da sua vida, uma chave da BMW não vai ter o menor significado. O que vai adiantar no final da sua vida vai ser as pessoas que te amam presente ali, segurando a sua mão, e o seu filho e a sua filhinha chegando e falar: papai. É só isso que vale. Onde estão as pessoas que te amam e as pessoas que você ama? Essa é uma pergunta que você vai ter que fazer. É bom fazer antes. Lá no seu leito de morte, você vai pensar: será que eu tenho mais afastado gente na minha vida que incluído? Será que eu tenho mais expelido do que agregado? Será que eu tenho mais confrontado do que aceitado? Quem é você? Que tipo de pessoa você está se tornando? Tem a ver com Jesus? E a última pergunta, visto que nós somos seres empreendedores e criativos, o que é que eu fiz para deixar esse mundo melhor? O que é que eu fiz para fazer esse mundo melhor? Qual é o meu legado? O que eu fiz para que esse mundo se parecesse mais com o reino de Deus? Como que eu canalizei o potencial que Deus me deu para cooperar com Ele na vocação desse mundo, para deixar esse mundo mais belo, mais organizado, mais de comunidade e de brilhar a sua luz? Como é que então eu agi no meio do caos, da solidão, das trevas, do deserto? Como é que eu me coloquei ali para criar o belo que Deus fez desde a criação? Como é que eu fui um cooperador de Deus nesse projeto de Deus? E nessas 4 perguntas, eu acredito que elas, embora todas muito importantes, e que a gente vai pensar, e eu espero que você não pense só no final da sua vida, elas não têm o mesmo peso. Eu acredito, ao meu modo de ver, que a pergunta: onde está Deus? É a pergunta mais importante de todas. Onde está Deus? Porque somente quando Deus Ele entra na nossa vida e derrama o seu amor sobre nós, é que nós podemos amar de verdade. Do contrário, nós amamos a nós mesmos. E não saímos disso. Nós nos consumimos em nós mesmos. E vamos machucando e ferindo, usurpando, lesando pessoas ao nosso redor. Porque isso é contrário à nossa imagem e semelhança. E somente quando encontramos a Deus ou somos encontrados por Ele, é que nós encontramos a nossa vocação, porque enquanto isso nós queremos construir um mundo do nosso jeito mesmo, do meu jeito e para mim. E nós esquecemos de que somos cooperadores com Ele, de construir um mundo belo e bom e útil para Ele, do jeito dEle. E é interessante que então quando Deus nos invade, como somos encontrados por Deus, começa em nós uma longa jornada e um processo artesanal de Deus em nós, de nos tornarmos semelhantes ao seu Filho Jesus. Deus devolvendo a nós aquilo que nós perdemos lá no Éden, aquilo que ficou corrompido, aquilo que nós demos as costas, devolvendo a nós, por meio de Jesus Cristo, o homem ideal, que sempre deveríamos ser, a mulher ideal, que sempre deveria ser. Por isso eu acredito que a pergunta mais importante é essa, que quando eu estiver lá no meu leito de morte, eu acho que eu não vou querer saber muita coisa não nesse dia. E eu espero que a resposta seja positiva. Eu vou perguntar para minha esposa: amor, você acha assim que eu estou mais ou menos parecido com Jesus? Diga que sim, vai, pelo menos um pouco. Você acha? E eu espero que ela não dê uma risada, né? Mas que ela diga: não, se parece. Porque é só então, meus queridos, que eu cumpri o meu propósito nesse mundo. Deus me inseriu à imagem e semelhança dEle, e eu morro mais parecido ainda com a imagem e semelhança dEle.
E assim nós encontramos o nosso propósito. Eu termino com a súplica mais importante. Se a pergunta mais importante é onde está Deus, qual a súplica mais importante? E eu vou usar o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 1, que fala assim: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu acho que só tem um jeito de nós procurarmos a Deus: no desespero. Irmãos, hoje, nesse início de tarde, eu anseio para os irmãos o desespero. Porque não tem outro jeito de buscar Deus, o nosso Criador, senão no desespero. De nos derramarmos em joelhos ao chão, na presença dEle, nos debruçarmos. Porque se a pergunta mais importante é onde está Deus, a súplica mais importante é: Deus, tenha misericórdia de mim. Mostra-me, revela-me, mostra-me tua glória, mostra-me quem o Senhor é, santifica-me, para que eu possa viver a imagem e semelhança do seu Filho. Mostra-me tua glória. Nós vamos cantar essa canção que fala exatamente isso. E quando Deus mostra a sua glória, na verdade Ele está mostrando quem nós somos, que fomos criados à imagem e semelhança dEle. Para que sejamos seres cheios do Espírito, amém? Seres cheios de pessoalidade, seres de comunidade, seres criativos, empreendedores, para cooperar com a beleza do reino de Deus. Seres que amam, seres que se relacionam. Nós precisamos de todos esses elementos para viver à altura daquilo que Deus intencionou para nós. Então, meus irmãos, abra seu coração agora, para que nós venhamos a ser a imagem e semelhança de Deus, da maneira como Ele criou.